6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. Nós teremos, então, a palestra 8, Poder Judiciário, Desafios para o Próximo Milênio, e, na sequência, a conferência de encerramento, Importância da Avaliação das Políticas Públicas. E nós convidamos para que venham presidir, então, essas duas atividades, o conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, do Tribunal de Contas do Maranhão, e também o conselheiro Fábio Nogueira. Bom dia a todos. Com muita alegria que, mais uma vez, uma pauta extensa. Quero saudar todos os queridíssimos amigos, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público, parceiros, convidados, enfim, servidores de todos os tribunais. Hoje teremos, agora, nesse momento, né, duas palestras importantíssimas. A primeira, sobre o tema Poder Judiciário, Desafios para o Próximo Milênio. Contamos com a honrosa participação, a presença ilustre do ministro do STJ, ministro Jorge Mussi. O ministro Jorge Mussi foi advogado militante no estado de Santa Catarina. Eu queria, antes de ler o currículo, pedir ao presidente Xerém que conduzisse o ministro Jorge Mussi, por favor. Pedimos uma salva de palmas. Ministro, antes de ler o currículo do ministro Jorge Mussi, gostaria de convidar à mesa também outro, não menos ilustre, vai nos brindar com a palestra de encerramento, tratando do tema a importância da avaliação das políticas públicas. O nosso queridíssimo senador Espiridão Amin, a quem convido para compor a mesa, pediria ao presidente Dado Xerém que introduzisse também o nosso senador Espiridão Amin. Fará a palestra de encerramento. Presidente Dado, eu não vou ser inconveniente ao ponto de convidar o dono da casa, né, para compor a mesa. Eu queria que Vossa Excelência, por favor, nos também brindasse com a sua... Grande anfitrião, Dado Xerém. Implementar já tem as pessoas, não sabe. Obrigado. Pois bem, o ministro Jorge Mussi foi advogado militante no estado de Santa Catarina, de 1976 a 1994. Conselheiro da Ordem dos Advogados de Santa Catarina por 4 biênios consecutivos. Desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do estado de Santa Catarina. Governador interino do estado de Santa Catarina. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente da quinta, onde já exerceu os cargos de presidente da 5ª turma, presidente da 3ª sessão, integrante da Corte Especial, ministro corregedor-geral, ministro integrante do TSE, como ministro substituto, ministro efetivo do TSE, e agora é o ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. É um currículo muito extenso. Eu vou pedir permissão aos senhores para dispensar a leitura. Todos nós conhecemos já o ministro Jorge Mussi, para que possamos ouvi-lo. Eu quero registrar os nossos agradecimentos, ministro, e dizer que é uma honra muito grande, né, neste encerramento de encontro, contar com a presença de Vossa Excelência, que com certeza trará a todos nós participantes, né, um pouco da sua experiência ao longo dessa sua extensa
e brilhante trajetória de homem público, prestando grandes serviços ao Estado brasileiro, particularmente ao nosso Poder Judiciário. Então, eu queria passo a palavra a Vossa Excelência. E antes, porém, quer ler logo agora, Caldas? Ou na hora da... Sim, desculpa. Passar a palavra ao nosso querido colega, conselheiro Caldas Furtado, ministro Venado do Estado do Maranhão, e ao presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas. Então, a palavra o conselheiro Caldas Furtado para a sua saudação. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu devo uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estiveram à frente da organização desse evento, agradecendo por tudo que tem acontecido, né? Tudo de muito bom e maravilhoso. Quero agradecer nas pessoas do presidente do TCE de Santa Catarina, o presidente Dado Xerém e o presidente da Atricom, nosso amigo Fábio Túlio. Bom, em continuidade ao 6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, é com muita alegria e satisfação que recebemos o ministro do STJ, Jorge Mussi, para falar sobre um tema muito atual e muito instigante, qual seja os desafios do Poder Judiciário para o próximo milênio. Neste momento em que vivemos, ministro Mussi, a expectativa de um novo governo que promete uma postura diferente em diversos aspectos da vida nacional, é grande a expectativa. E a verdade é que o Brasil precisa enfrentar questões como a volta do crescimento econômico, o zelo pela responsabilidade fiscal e a busca da paz social. Então, a pergunta que fica, ministro Mussi, é como o Poder Judiciário se insere nesse novo contexto? Essa é a colocação que se faz e eu passo, então, a palavra ao ministro do STJ, Jorge Mussi. Vai falar na tribuna ou sentado? Faculta ele, né? Melhor você dizer aí. O senhor prefere falar sentado ou da tribuna? Da tribuna. Muito bem. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, o conselheiro Carlos Furtado, o presidente da Atricom, o Fábio Túlio Figueiras Nogueira, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, e, ao cumprimentá-lo, faço de maneira extensiva e prazerosamente a todos os conselheiros aqui de Santa Catarina, o senador Esperidião a mim, essa reserva moral da vida pública brasileira, que agora retorna à Câmara Alta, para orgulho de nós catarinenses, neste momento importante da vida nacional. Cumprimento a todos os conselheiros, os funcionários, auditores, peças indispensáveis da engrenagem dos tribunais de contas deste país, dizendo-lhes da minha satisfação de voltar à minha cidade, porque sou um manezinho da ilha, de estar neste recanto
do Brasil e do mundo, onde, como no verso do poeta, a mão da natureza esmerou-se enquanto tinha. Rever os funcionários e os servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina, para mim, é reviver. Por isso, vivo um instante em que a alma vibra, o coração pulsa mais forte e as recordações emergem e bailam no meu espírito, porque a minha primeira incursão na vida pública foi no Tribunal de Contas de Santa Catarina, no ano de 1982, onde trabalhei com um grande amigo, meu professor de Direito Penal, e que, por circunstâncias da vida, não se encontra mais entre nós, mas rendo aqui as minhas homenagens póstumas a João Baier Neto. Eu fui advertido de que nós estamos com o horário um pouco atrasado. O cerimonial me disse que eu devo respeitá-lo com precisão cirúrgica. E eu tenho dito sempre, e os senhores podem ficar tranquilos, que desde o discurso de posse de Barack Obama, ficou estabelecido que ninguém deve falar mais do que 30 minutos. Aliás, em matéria de discurso na presidência dos Estados Unidos, eu tenho passado a minha vida um pouco assombrado depois do que eu li. George Washington fez o menor discurso de posse na história americana com apenas 133 palavras. William Henry Harrison fez o maior discurso, com 8.435 palavras. Era um dia frio e tempestuoso em Washington. Ele morreu um mês depois de uma gripe extremamente severa que contraiu naquela noite. Creio que esta é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Como pretendo viver um pouco mais, serei preciso diante da advertência que recebi do cerimonial, porque estamos um pouco atrasados. Sinto-me honrado em estar presente no 6º Encontro Nacional de Tribunais de Contas do Brasil, promovido pela Tricom, entidade que atua na promoção do aperfeiçoamento e da integração das Cortes de Contas, visando aprimorar o sistema de controle externo do Brasil em benefício da sociedade e em cargo de extrema relevância. Por isso, acho importante esse tipo de encontro, essa troca de ideias, porque, como disse certa feita Gaspar Martins, as ideias não são como metais que se fundem. E nessa troca de ideias, tenho certeza que nós vamos avançar em matéria de otimizar as contas públicas e as entranhas dos tribunais de contas dos seus estados. O Tribunal de Contas, uma instituição constitucional, consolida-se como principal agente de controle e de gestão dos recursos públicos, desempenhando um papel imprescindível no Estado democrático de direito. Na exposição de motivos da sua criação, já advertia o grande Rui: se não pudermos chegar a uma vida orçamentária perfeitamente equilibrada, não nos será dado presumir
que hajamos reconstruído a pátria e organizado o futuro. Orgulha-me relembrar o importante passo dado à época e confirmar aqui o aprimoramento contínuo deste órgão vital à preservação da moralidade e do equilíbrio financeiro da administração pública. A democracia no Brasil vive um período de visível amadurecimento. Os cidadãos e a comunidade internacional vêm presenciando o aperfeiçoamento dos mecanismos republicanos de controle social e de apuração de crimes e faltas administrativas, numa demonstração inequívoca de que, no nosso país, por intermédio dos seus poderes constituídos, aponta para a concretização dos valores plasmados na Constituição de 88, que agora está a completar 30 anos. E, nesse início de milênio, o Brasil tem passado por profundas transformações, quer na área econômica, quer na área social, quer na área da cultura digital, e nós precisamos voltar e volver os nossos olhos para o Poder Judiciário. Com o dano moral, com o Estatuto do Idoso, com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas têm procurado cada vez mais o Poder Judiciário. E isso, a meu sentir, é muito bom. Isso é um exercício de cidadania e isso só acontece no Estado democrático de direito. No decorrer dessa evolução, o Poder Judiciário e a função jurisdicional foram adquirindo cada vez mais espaço nos assuntos cotidianos de todas as classes sociais, fenômeno estimulado por avanços tecnológicos que proporcionam uma gradativa aproximação do julgador e da atividade judicante aos seus jurisdicionados. A sensação quase tátil dos julgamentos televisionados, a instantaneidade da comunicação possibilitado pelas redes sociais, a penetração irretorquível dos julgados pela internet, colocaram a jurisdição no centro das atenções, fazendo crescente as expectativas e as responsabilidades daí oriundas. Um dos maiores tribunos de todos os tempos, e ao que se sabe foi Mirabeau, certa feita, discursando no Parlamento de França sobre o poder judiciário e a sua organização, ele disse o seguinte: a justiça é uma necessidade de todos e de cada instante. E assim, como deve merecer respeito, deve inspirar confiança. Ouvidos surdos aos cantos enganadores, olhos vendados às tentações sedutoras, espíritos infensos contra as arbitrariedades, inteligências e consciências prevenidas e preparadas contra as artimanhas. Tudo isso deve constituir o espírito e o escudo daqueles que, como nós, estamos imbuídos desta difícil missão de distribuir justiça. Busquei neste pensamento de Mirabeau para me fixar no binômio respeito e confiança. E para que isso aconteça, há necessidade de uma perfeita harmonia entre os advogados, os magistrados,
os membros do Ministério Público e, por que não, os integrantes dos tribunais de contas. Porque nós estudamos na mesma faculdade, cursamos as mesmas cadeiras, cultuamos os mesmos livros. E, neste instante, por que passa o Brasil, entendo que nós devemos estar unidos, mãos e mãos, gestos e gestos, destinos e destinos. A maior reclamação dos brasileiros, no tocante ao Poder Judiciário, e com toda a razão, é a demora na entrega da prestação jurisdicional. É preciso que tenhamos ferramentas de trabalho ágeis e desburocratizadas, antes que seja tarde, porque os limites da paciência e da tolerância já estão se esgotando. Porém, hoje no Brasil, segundo dados recentes do CNJ, estão tramitando 80 milhões de processos. Para cada 2,5 brasileiros, há um processo. E nós somos apenas 18 mil juízes. Nós, do Judiciário, não estamos preparados para dar uma resposta à sociedade brasileira em termos razoáveis, o que estabelece a emenda Constitucional 45. Nelson Mandela deixou escrito que devemos promover a coragem onde há o medo, promover o acordo onde existe o conflito e inspirar a esperança onde há o desespero. E nessa névoa de contrafações, entendo que precisamos buscar, para prestar jurisdição em prazo razoável, nos termos, como disse, da emenda 45, dê um pouquinho de água para mim, por favor, de ferramentas que partem do Congresso Nacional. Há necessidade de haver uma vontade política por parte do Parlamento brasileiro, priorizando a elaboração de leis que maximizem a prestação jurisdicional, possibilitando-nos dar concretude aos princípios da legalidade e da eficiência que nos são constitucionalmente impostos. E, nesse quadro, trago a lição sempre atual de Montesquieu. Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as leis que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. E eu tenho dito que o direito não é estático, o direito é dinâmico. Nós vivemos uma era já da pós-globalização e as coisas no Brasil demoram muito para acontecer. E eu vou repetir que o Congresso Nacional tem que ter vontade política para que nós possamos ter uma justiça desburocratizada. Eu dou sempre um exemplo. O senador Nelson Carneiro morreu aos 95 anos, viveu um século tentando que o divórcio fosse implementado no Brasil. Havia uma resistência por parte da Igreja, outros diziam que seria a depravação da sociedade brasileira, e depois de um século veio a lei do divórcio, 1976. Fazem 42 anos que temos essa lei. E eu vou fazer um desafio a vocês que estão a me ouvir. Vocês conhecem, nas atividades laboral,
onde vocês transitam socialmente, na família, no emprego, 200, 300 pessoas separadas judicialmente e não conhece 10 e nem 15 divorciadas. Eu trago esse exemplo, a lei já vive há 42 anos, que as coisas demoram muito a acontecer. Então, nós precisamos, nós do judiciário, nós operadores do direito, nós precisamos de códigos, de estatutos enxutos, desburocratizados, ágeis e permanentes. Estamos agora há 2 anos com o novo Código de Processo Civil. Tramita no Congresso Nacional o novo Código de Processo Penal. Eu posso dar um exemplo a vocês em matéria do processo penal. O Instituto do Habeas Corpus. O habeas corpus, hoje, nesse país, é um remédio jurídico para trancamento de ação penal, para inépcia da denúncia, para nulidade, para prisão, para pena, para regime. Tudo, hoje, é manejado pelo habeas corpus. Quando deveria ser um instituto, para quê? Para quem está preso ou na iminência de ser preso. Por que eu trago esse exemplo aos senhores? Eu sou um juiz do Superior Tribunal de Justiça que julgo matéria criminal. A distribuição para nós de habeas corpus até o ano passado, para cada um de nós, era 400 por mês, como não há sábado e domingo, 20 por dia e os 20 com pedido de liminar. Mas agora, este ano aumentou, estamos perto de 550, 560, o que dá uma média de 30 habeas corpus por dia, todos com pedido de liminar. Mas eu ontem, antes de sair de Brasília, pedi à minha assessoria que destacasse alguns habeas corpus que julguei recentemente, e vocês vão pensar, mas não é possível, ministro Jorge Mussi. Eu disse, é possível. Trouxe aqui habeas corpus Minas Gerais, ministro Jorge Mussi, tentativa de furto, subtração de 5 barras de chocolate com valor individual de R$ 3,00, avaliado, portanto, em R$ 15. Isso é uma corte superior. Hipótese de furto, de rompimento de obstáculo, 2 metros de fio de cobre, avaliado em R$ 6,00. Uma galinha caipira, avaliada infimamente em R$ 10,00. Mas tem coisas piores do que isso aqui. 2 pares de chinelo, o habeas corpus de São Paulo, 143.901, relator o ministro Jorge Mussi. 2 pares de chinelo avaliados em R$ 18,60. Essa aqui, um pote de creme condicionador para cabelo avaliado em R$ 12,00. Ministro Jorge Mussi, habeas corpus, 200 mil, São Paulo. Tentativa de furto de uma máscara de tratamento capilar marca Dove, avaliada em R$ 8,95. E assim vai, o último aqui que trouxe, tentativa de furto de 2 peças de picanha, avaliada em R$ 71,21. É hilariante assim, né? Mas é triste, porque um tribunal que foi criado com a Constituição de 88 para ser a última palavra na matéria infraconstitucional, para ser o uniformizador da jurisprudência. Esses processos que eu acabei de ler, esses habeas corpus,
no Brasil, através da Lei 9.099, foi instituído os juizados especiais criminais. Uma pessoa que ficar inconformada com a decisão de um juiz de juizado especial criminal pode recorrer à turma de recurso, mas isso não pode chegar aos tribunais superiores, porque o tempo de um ministro ele tem que examinar a liminar desses habeas corpus, manda pedir informações, ele é obrigado ao tribunal de origem, vai à Procuradoria da República e depois volta concluso para julgamento. Então, estou dizendo aos senhores que a distribuição nossa, estou falando pelo meu tribunal, pelo STJ, hoje, para cada ministro de habeas corpus, está na fase, na média de 600 por mês, o que é uma situação não só pelo volume, porque eu trouxe aqui dados estatísticos, nós somos obrigados, tem CNJ, tem tudo, a julgar hoje na faixa de 1.600, 1.800 processos por mês. Será que eu não estou errando? É muito possível que eu esteja errando. Mas o ideal é que isso não acontecesse, porque posso errar num habeas corpus de um filho seu, de um irmão seu. Então, nós temos que prestigiar mais os tribunais estaduais e deixar para as cortes superiores as matérias de efetiva relevância. Por isso, eu digo sempre que, quando é possível pôr em prática ideias simples que podem representar avanços significativos na velocidade com que a decisão judicial é entregue à população, ao povo, que por ela clama, deve-se dispor de todos os recursos para torná-lo uma realidade. O Conselho Nacional de Justiça exerce relevante papel como gestor de políticas públicas, realizando desde 2006 a Semana da Conciliação. A estratégia é tão importante que o Supremo Tribunal Federal instituiu o dia 8 de dezembro como o Dia Nacional da Conciliação. Ao lado da conciliação, há também a mediação. Ambas são maneiras eficazes, meios alternativos de solução dos conflitos, com capacidade de concretizar o direito fundamental dos jurisdicionados e de obter em prazo razoável o desfecho da controvérsia. Além disso, são aptos a prevenir ou restaurar o entendimento entre as partes e a harmonia nas relações individuais ou coletiva, pressuposto da própria paz social. O Código de Processo Civil de 15, que nós dissemos que é o Código Fux, porque foi ele o relator, reforça e ratifica essa linha autocompositiva ao prever a solução consensual de conflitos que deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e promotores, inclusive no curso do processo. Nós, na faculdade, nós aprendemos o jus postulante, tudo e residir em juízo. Mas eu digo sempre, o primeiro juiz da causa é o advogado. A parte não pode ir no juiz. A parte, para ir residir em juízo, tem que ir no advogado. E se ele receber culturalmente uma mensagem no sentido da conciliação, eu tenho certeza absoluta que nós vamos diminuir em muito essa taxa que Nelson Jobim chama-se de congestionamento do Poder Judiciário. Eu vou dar alguns exemplos, eu gosto muito de dar exemplo, como trouxe dos habeas corpus, das coisas que falo. Quando presidi o Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina, em 2004,
Nós realizamos, aonde há a Oktoberfest em Blumenau, nos pavilhões da Proeb, marcamos 4.000 audiências por um final de semana. Levei 300 conciliadores, 74 oficiais de justiça e fizemos lá um verdadeiro final de semana de cidadania. O índice de conciliação foi de 71%. Vamos arredondar para 70%. Imagine se de cada 100 mil processos nós pudéssemos botar 70 mil para o arquivo. Então, a conciliação é uma maneira em que as partes sentam, conversam e se entendem. Eu vou dar um outro exemplo a vocês. Virou um ônibus em Joinville. Foram a óbito 8 pessoas, saíram gravemente feridas, mais 15, 16, e essas famílias entraram com ação contra a empresa de ônibus. Cita a empresa de ônibus no estado no Espírito Santo, em Colatina, ela denuncia ali a seguradora, há ali desconsorte passivo necessário, todos aqueles embrólios de ordem processual. Estava lá 4 anos e ainda o processo não tinha sido impulsionado. Um juiz moço, de família aqui de Biguaçu, recém-formado, pega esse processo e marca uma audiência de conciliação. Evidentemente que teve que marcar no plenário do júri, porque eram muitas as famílias, né? As seguradoras de Minas Gerais, de São Paulo, os advogados de vários estados da federação, e essa audiência começou às 14h de segunda-feira. E à meia-noite de quarta-feira, deu a conciliação. Eu posso garantir aos senhores que esse processo, o tempo de tramitação lá em Joinville, depois o tempo de tramitação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e depois no tribunal onde eu pertenço, ao Superior Tribunal de Justiça, essa é uma ação que levaria em torno de 10 a 12 anos e, através do Instituto da Conciliação, em 48 horas, resolveu-se esse conflito. Nesse mutirão que busquei implementar em 2004, primeiro fizemos na Proeb em Joinville, depois em Blumenau, corrigindo depois fizemos no estado de Santa Catarina e marcamos 100 mil audiências no estado. E eu procurei os bancos. Fui no Bradesco, lá em São Paulo, fui no Itaú, na época o Unibanco era separado, na Caixa Econômica, no Banco Brasil, e disse, olha, eu só vou movimentar a máquina do judiciário porque o povo vive de salário mínimo, como é que eu vou botar em conciliação processo de banco? Processo de banco não dá para botar. Só se vocês me fizerem uma proposta que realmente seja razoável. E eles me mandaram a proposta. Nós perdoamos 90% da dívida, cobramos 10% em 4 vezes. Em resumo, quem devia 100 mil só precisava pagar 10 em 4 vezes. Os senhores sabem qual foi o índice de conciliação? 100%. Todo mundo teve uma oportunidade que queria e não tinha e honrou o seu compromisso. E eu hei de perguntar a vocês, os bancos perderam? Não, eles ganharam, porque aquilo já estava contabilizado como perdido. Então, a conciliação é uma maneira de você desafogar o judiciário com criatividade. Nesse mutirão, lá em Blumenau, nós colocamos processos criminais tributários. E os promotores públicos propunham a suspensão condicional do processo, ou seja, o processo vai para o arquivo, acaba, mediante o pagamento de uma pecúnia.
Esse dinheiro que arrecadamos lá em Blumenau, nós doamos para o Corpo de Bombeiro, para a compra de equipamento. Quando fomos fazer o seguinte mutirão, em Jaraguá do Sul, eu recebi aqui na presidência do tribunal telefonema já do Corpo de Bombeiro de Jaraguá, que queria participar como oficial de justiça. Recebi telefonema da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil, que queriam trabalhar como conciliadores, da Associação dos Magistrados, do Ministério Público e, por que não, do Tribunal de Contas, para prestarem serviço ao Poder Judiciário como conciliadores num tour de força que se pode fazer no sentido de desafogar esse número de 80 milhões de processos, e nós somos tão somente 18 mil juízes. Há uma novidade funcionando muito bem, também, que é a arbitragem, que se revela uma alternativa ao próprio judiciário, em que as partes buscam uma terceira pessoa ou uma entidade privada, as denominadas câmaras de arbitragem e a solução imparcial do litígio. Vou dar um outro exemplo. Eu advoguei 19 anos aqui em Santa Catarina. E antes de ir para o tribunal, porque fui na vaga reservada à classe dos advogados, a última causa que eu peguei, um senhor do Canadá, ele distribuía frutos do mar em Nova York, e ele depositou aqui em Blumenau, num banco, $1 milhão para receber no porto de Nova York camarões e caudas de lagosta. E ele recebeu 8 contêineres com lula podre, que o laudo médico dizia que ser humano não poderia ingerir. E ele veio aqui e me contratou, fiz um arresto de alguma coisa que tinha aí, mas depois de 6 meses ele voltou e disse assim: doutor Jorge Mussi, quanto tempo vai durar essa ação no Brasil? Porque a Receita Federal lá quer saber onde é que eu botei esse $1 milhão e eu corro o risco de ir preso. E eu disse: olha, seu Laio, todos os documentos vai precisar de tradutor juramentado, essa ação, se for até o STJ, vai demorar de 10 a 12 anos. Imagine vocês se uma pessoa jurídica pode esperar isso, essa demora por parte do Poder Judiciário. Então, as câmaras de arbitramento, estive fazendo uma visita recentemente em São Paulo, estão funcionando muito bem. Uma pessoa jurídica não pode esperar pelo Poder Judiciário esse tempo, e esta é uma maneira, inteligente, um filtro de se resolver esse tipo de situação. Esse sistema de multiportas de acesso à justiça é, sem dúvida, uma importante saída para, de um lado, esvaziar a litigiosidade que engarrafa o judiciário brasileiro e, de outro, permitir que os magistrados se dediquem às ações de maior complexidade. No âmbito, já me encaminhando para o fim, no âmbito dos tribunais superiores, a realidade não é diversa. O princípio da pluralidade de graus de jurisdição, estimulado pela Carta Política de 88, faz com que as decisões de primeiro e segundo grau passam a ser apenas mero carimbo de passagem. As pessoas perdem no primeiro grau, segundo, e tudo está indo desaguar nas cortes de cúpula, emperrando cada vez mais a máquina judiciária e acarretando a demora na prestação jurisdicional. Eu posso assegurar-vos que a distribuição mensal de cada para nós ministros é na faixa de 1.800 processos.
nós somos obrigados, pelo CNJ, a julgar o mesmo número, até porque, um exemplo, agora no mês de janeiro, nós estamos de férias, entra 1.800 e não sai nenhum. Então, tenho colegas que hoje se encontram com 18.000, 16.000 processos, enquanto que na Suprema Corte dos Estados Unidos é julgado por ano 180, 170 processos. Na Suprema Corte do Canadá, 140, 150 processos por ano. E nós, juízes, estamos julgando na faixa de 1.800, 1.900 processos por mês. Então, nós temos que ter criatividade, temos que avançar na área da especialização. Se na medicina há o médico cardiologista, há o médico neurologista, há o médico dermatologista, se na engenharia há um engenheiro elétrico, mecânico, civil, por que nós, do Judiciário, temos que, nós juízes, julgar todas as matérias? Eu, quando cheguei no STJ, na 5ª turma, julgava locação, previdenciário, servidor público e o crime. Então, é evidente que o meu viés, a minha formação na área criminal, não seria um bom juiz de direito tributário, nem de previdenciário. Então, eu tenho dito sempre que nós temos que avançar também na área da especialização. Trazendo um exemplo que foi uma experiência fantástica, quando presidi o Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina, nós criamos no Brasil a primeira vara de direito bancário. Ela começou com 15.000 processos, coloquei lá 5 juízes, 20 funcionários, 4, 5 escrivães, e com 10 meses, nós implementamos essa vara em outubro, os juízes me procuraram. Senhor desembargador, por lealdade, nós temos aqui que dizer para o senhor que nós estamos lá na vara sem fazer nada. Não temos nenhum processo para julgar. Por quê? Porque a matéria é repetitiva. É juro, é cartão de crédito, é matéria bancária. Então, na área da especialização, eu penso que nós também temos que avançar. E, nesse prisma, diversas ferramentas foram implementadas no sentido de otimizar a pauta absurda que assola os tribunais brasileiros, objetivando respostas mais céleres e uniformes à sociedade brasileira, contexto que se insere no Instituto da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal e dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. A repercussão geral, inserida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45, obsta, não permite a análise de recursos extraordinários que não atendam a critérios de relevância jurídica, política, social e econômica, indo além dos interesses das partes envolvidas. O sistema, além de reduzir significativamente a quantidade de recursos do Supremo Tribunal Federal, também afeta a tramitação de outras instâncias, pois os processos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, ficam paralisados nos tribunais estaduais, aguardando o julgamento pela Suprema Corte, sem a exigência de análise de muitos recursos idênticos. Pega 50.000 processos de Brasil Telecom, fica todos parados no Estado, espera a decisão do STJ e aquela decisão serve para que seja aplicada em todos os demais. Uma experiência que tem sido muito importante, tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ. Obrigado. Tem mais um pouquinho de água para mim.
Essa técnica de enfrentamento judicial de conflitos, além de impactar o volume de ações, também tem o condão de concretizar o papel precípuo do Supremo Tribunal Federal na condição de guardião da Constituição. Atualmente, para dar vazão a esse número de demandas, o STJ, tribunal onde sou juiz, conta com a sistemática dos recursos repetitivos. O princípio é o mesmo, da repercussão geral. Porém, aqui só se tratam de questões repetitivas, de modo que as que tiverem igual causa de pedir e de argumentação podem ficar suspensas nos tribunais de origem ou até no próprio STJ, até que haja uma decisão sobre o tema. Publicada esta decisão, o primeiro acordo sobre a matéria, todos os demais são julgados da mesma forma. Outra ferramenta importante e revolucionária no judiciário brasileiro é o processo eletrônico. A cultura digital chegou em boa hora ao Poder Judiciário, sintonizando-se com os avanços tecnológicos vivenciados nos últimos anos em todo o mundo. A experiência tem demonstrado um avanço extraordinário e salutar para todos os envolvidos. Um advogado pode peticionar mediante simples acesso ao sistema. As partes podem acessar o seu processo em qualquer lugar do mundo, a qualquer dia e a qualquer hora, demonstrando a transparência do Poder Judiciário. Soma-se a economia com correios e a agilidade na distribuição e a eliminação do papel, com ganhos na sustentabilidade ambiental. O Poder Judiciário, dentro do tema que me propus, neste início de milênio, tem sido destinatário das maiores expectativas dos brasileiros. A nação clama por efetividade para que as garantias encartadas na Constituição da República deixem de compor um rol de intenções do Estado e se convertam em efetiva cidadania. Diante do noticiário que nos assola o dia a dia, não se pode perder de vista a necessidade do Poder Judiciário manter-se preparado e responder aos desafios crescentes no combate à corrupção, que demandará, aliás, no tocante ao combate à corrupção, trago a advertência de Martin Luther King. O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. O nosso desafio, nesta quadra em que passa o Brasil, é encontrar medidas para que a prestação jurisdicional represente não só a solução de um litígio, mas de um verdadeiro avanço social. E para esta tarefa, afianço-lhes que não faltará empenho de todos os nós brasileiros, especialmente aqueles voltados na condição de operadores do direito. Despeço-me dos senhores com a convicção que compartilho com a ideia de que o Brasil precisa de uma justiça eficiente, acessível e que prestigie os princípios constitucionais. Sem justiça efetiva, sem uma Corte de Contas atuante e vigilante e sem a participação ativa e colaborativa daqueles que representam esse nosso universo, juízes, advogados, promotores, conselheiros de tribunais de contas, servidores, a quem tenho chamado todos de tripulantes de um mesmo barco e de caminheiros de uma mesma senda. Sem isso, não há Estado democrático de direito
e nem civilização digna desse nome. Muito obrigado. Agradecemos as palavras experientes e enriquecedoras do ministro José Bussi. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.